Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa sobre escatologia, sobre o livro do Apocalipse. Nós falamos no último vídeo sobre o livro dos 7 selos. E nós falamos que o Cordeiro de Deus, ele venceu, ele deu sua vida, ele morreu para conquistar pessoas de todo o mundo, de todas as tribos, línguas, povos e nações, para Deus e para os constituir reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra, né? E ele então venceu para também ser o juiz de vivos e de mortos. E ele vai abrir aquele livro dos 7 selos, no capítulo 5, né? Fala do livro dos 7 selos. E do capítulo 6 em diante ele começa a abrir os selos deste livro dos 7 selos. Esse livro dos 7 selos é como se fosse uma escritura de propriedade, né? Todas as escrituras, tanto as antigas como as recentes, elas têm selos, que são selos do governo, né? São selos de recolhimento dos impostos. E esse livro é um livro antigo, né? O Apocalipse foi escrito no primeiro século da nossa era cristã, há 2000 anos atrás, né? Mais ou menos. No ano 90 a 95, mais ou menos, da era cristã. Pois bem, então os documentos eles eram como um rolo, né? Esse livro então era um rolo selado por dentro e por fora. Pois bem, o Senhor vai abrir os 7 selos. Cada selo que ele abre tem acontecimentos que virão sobre a terra. Por quê? Porque é o tempo de juízo, é o tempo de julgamento do Senhor sobre a terra, né? A igreja do Senhor, a noiva do Senhor, já estará na glória, já estará no céu. E a igreja apostatada estará na terra, e muitos passarão pelo martírio, mas serão salvos, porque não vão se deixar marcar, né? Pela marca da besta ou pelo número da besta. Pois muito bem. E aí o Senhor vai abrir aquele livro dos 7 selos para trazer o julgamento sobre as nações, sobre aqueles que não rejeitaram o amor da verdade para serem salvos. Aqueles que se deixaram levar pela operação do erro, né? Lá em Tessalonicenses fala da operação do erro. A operação do erro é aquela operação que faz com que as pessoas deem crédito à mentira. Por quê? Porque já rejeitaram o amor da verdade para serem salvos. Então vejam como é sério você rejeitar a palavra de Deus. Como é sério, como é grave, gravíssimo você rejeitar o amor da verdade para ser salvo. Você rejeitar o convite da salvação de Jesus. Se rejeitar a verdade de Jesus, a salvação de Jesus, você vai cair na operação do erro. Não tem saída. Se rejeitar um, cai no outro, né? No momento que nós rejeitamos a mentira e abraçamos a verdade de Deus, nós então estamos protegidos, né? Protegidos por Deus, mas carregamos o opróbrio de Cristo aqui na terra. Carregamos o ódio das pessoas. Por quê? Por causa de Jesus, né? O povo mais perseguido da terra é o povo que crê em Cristo, é o povo cristão. Pois muito bem, e neste vídeo eu quero compartilhar com você esta abertura desses selos, né? E aí ele abre os 4 primeiros selos. Esses 4 primeiros selos são chamados de os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E tem vídeo sobre isso, tem filme sobre isso, tem muita coisa sobre esses 4 cavaleiros do Apocalipse. Então diz aqui o capítulo 6, verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Aquele ser vivente está falando com João. João está tendo essa visão, né? Porque o livro do Apocalipse é um livro constituído de muitas visões que Deus deu ao apóstolo João para mostrar à sua igreja, ao seu povo, as coisas que em breve devem acontecer. É o que está escrito lá no capítulo 1. Então no verso 2 diz, vi então e eis um cavalo branco, né? O apóstolo João viu. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, né? Esse cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele tinha também uma coroa na cabeça, né? E um arco, né? E ele saiu vencendo e para vencer. Há uma controvérsia muito grande com relação a esse primeiro cavaleiro. Ele está montando um cavalo branco, né? E há uma confusão que se faz porque lá no capítulo 19 tem o cavaleiro do cavalo branco que vai voltar, né? E que vai chegar e vai tocar a terra e vai batalhar na guerra do Armagedon, né? Na batalha do Armagedon. E esse cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele está montado em cavalo branco. Então há uma confusão, né? Há quem diga que esse cavaleiro aqui é Cristo, né? Nós achamos que não, né? Outros dizem que é o anticristo,
né? É uma representação do anticristo, porque ele vem vencendo e para vencer. O anticristo ele vai vencer naqueles últimos 7 anos, depois do arrebatamento da igreja, virão 7 anos, que é a última semana de Daniel, e na primeira parte desses 7 anos, 3 anos e meio, o anticristo vai se projetar, vai fazer alianças com muitas nações e com Israel também, né? E vai dizer que está trazendo a paz e a prosperidade sobre as nações. Na verdade, será uma falsa paz, mas toda a humanidade vai ter uma certa sensação de paz, né? Então, é este primeiro selo. Então, nesse primeiro selo, né, vem esse cavaleiro do cavalo branco, que tem um arco na mão e uma coroa na cabeça. Então, nós temos essas duas correntes de interpretação. Uns dizem que é Cristo, né, mas não é Cristo, porque ainda não é a volta de Cristo. A volta de Cristo vai acontecer mais adiante, né, 7 anos depois. E nós temos a impressão, nós entendemos que pode ser, provavelmente, o anticristo sim, né? Nós entendemos que é o anticristo, é uma representação do anticristo, né? Aí tem gente que é contra essa interpretação, dizendo o seguinte: mas como é que vai sair um cavalo do céu e é o anticristo? Não, aqui o texto não diz que ele está saindo do céu, né? Os próximos cavaleiros também, vem muita desgraça aí nesses 4 cavaleiros do Apocalipse. Aliás, só desgraça, né? Nenhum deles sai do céu. Veja que o texto diz assim: e eis... Diz assim, ó: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, vem, né? Como voz de trovão dizendo, vem. Vi então e eis um cavalo branco. João viu, né? Ele estava lá no céu, ele teve a visão. Mas aqui não está dizendo que saiu do céu esse cavalo. Nem o cavalo saiu do céu, nem o cavaleiro. Por quê? Porque isso aqui é uma praga sobre a terra. Isso aqui é um juízo sobre a terra, né? Que o cordeiro, que é o juiz de toda a terra, ele abre esse selo e libera, ele autoriza essa praga acontecer. Porque essas pragas, na verdade, esses problemas, né, esses juízos que vêm sobre a terra, não é a intenção de Deus trazer esses juízos, não. Não, Deus nunca quis isso. Deus não deseja isso, mas ele vai permitir. São coisas do mal, né, que ele libera, que ele deixa acontecer. Por quê? Porque rejeitaram o chamado dele, rejeitaram o convite da salvação, rejeitaram caminhar ao seu lado, porque ele disse, vinde após mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eles disseram, não quero andar contigo não, Jesus, eu quero andar com o pessoal do mal, né? Na verdade, as pessoas não dizem assim, mas é como se dissessem assim, né? E nos últimos dias, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que as pessoas seriam inimigas do bem e tendo aparência de piedade, isto é, aparência religiosa. Veja, em 2 Timóteo capítulo 3, diz assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, né? Ingratos, diz aqui, irreverentes, não vão respeitar nada do que é sagrado eles vão respeitar, sem afeição natural, desafeiçoados, isto é, sem amor pela família, implacáveis, caluniadores, olha só, né? Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Inimigos do bem. E lá embaixo diz assim, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Tem a forma, a aparência de gente religiosa, de gente do bem, mas são inimigos do bem. Inimigos do bem. Então, quando você rejeita a Cristo, você está dizendo, não, eu sou do mal, eu não quero saber de Jesus, não, eu não quero saber de Deus, não. Mas é interessante que virá um juízo. Se você rejeitar a Cristo, né, é o que diz a palavra, você vai ter que enfrentá-lo como juiz e não vai ter como você ser absolvido. Por quê? Porque o Senhor vai te mostrar todos os teus pecados. E eles estarão sem perdão, sem serem cancelados. Porque aqui Jesus não está mais como Salvador. Quando ele pega o livro dos 7 selos, deixou de ser o Salvador, né? Parou aquela função de Salvador e agora é a função de juiz. Tem hora que tem misericórdia, tem hora que tem o favor de Deus, tem hora que vai ter o rigor. Não vai ter o favor mais, né? Então é interessante a gente refletir sobre isso. Olha como é muito sério, né? No momento que a gente conhece a verdade, a gente tem que se decidir por essa verdade. Você não pode rejeitar a verdade. Interessante que Deus colocou a consciência nos homens, né? E esta consciência não deixa o homem se enganar, se auto-enganar. Porque a consciência o acusa. A consciência é a lâmpada de Deus dentro do homem. Quem anda no pecado, na mentira, na violência, na maldade, sabe que está no pecado, na violência e na maldade. E sabe que vai ter uma espada sobre a sua cabeça. E sabe que vai ter que enfrentar o juízo de Deus. Isso é muito sério, né?
Então, este primeiro cavaleiro ele sai vencendo, e para vencer, ele vai estabelecer uma falsa paz na terra, né? E nós entendemos que provavelmente é a manifestação do anticristo, sim. Porque ele vai trazer uma alegada paz. E aí, continua, né? Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matem, né? Se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Veja como a paz que o primeiro cavaleiro traz, ela é falsa. Porque logo em seguida vem o segundo cavaleiro e aí a paz é retirada. Quando a paz é retirada, é interessante isso, né? Os homens vão se matar uns aos outros. Os homens vão se digladiarem, né? Vão se agredir, né? E aí nós estamos vendo que sem a paz, veja que essa paz é uma concessão de Deus, uma misericórdia de Deus. Sem essa paz na terra, retirada essa paz, então os homens vão potencializar seus conflitos e vão tirar a limpo esses conflitos e vão matar as pessoas. Cada um vai matar o seu desafeto. Cada um vai matar a pessoa que odeia. Cada um vai matar a pessoa que não está gostando dela, né? Então a gente pode entender que isso aqui vai ser uma coisa absurda que vai acontecer na Terra. Vai ser uma matança absurda das pessoas umas com as outras. Não estou falando de guerra. Aqui o texto não fala de guerras, de nações. Fala das pessoas, nos relacionamentos interpessoais. Pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, vizinho matando vizinho, colega de trabalho matando colega de trabalho. Eles vão matar uns aos outros. Por quê? Porque a paz vai ser retirada na terra. Então esse cavalo vermelho é a morte, né? Desculpem. É morticínio, é muito homicídio, é muito assassinato, é uns matando os outros. E aqui o texto sagrado, o livro do Apocalipse, não diz quantas pessoas vão morrer, porque nós vamos ver alguns outros selos que vai dizer a quantidade das pessoas, né? Uma quantidade aproximada, mas vai dizer. Aqui ele está dizendo que foi-lhe dada tirar a paz da terra. Então vejam que a igreja não estará mais aqui, né? Ela não estará mais aqui. E por que eles vão matar uns aos outros? Porque eles já rejeitaram o amor da verdade. Eles já rejeitaram os conselhos de Deus, né? Eles estão na operação do erro. Eles estão achando que estão fazendo uma coisa certa, né? Veja como é muito grave, é terrível. E ainda há tempo de você se voltar para Deus, né? Ainda há tempo de você se refugiar em Cristo, né? Nós só temos uma saída, é Jesus Cristo, né? O único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Porque daqui a pouco ele vai se levantar como juiz. E aí a gente não vai ter mais oportunidade. As pessoas não vão ter mais oportunidade. E quem já está com Jesus, firme-se mais em Jesus. Compartilhe desta fé. Amém? E se você gostou desse vídeo, compartilha com os teus amigos, né? E não deixa de dar o teu gostei aí, tá certo? E eu quero te fazer uma pergunta. Você já é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Né? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Você vai para o céu? Desculpe. Se você morrer hoje, você vai para o céu? Eu tenho certeza que você quer ir para o céu. O caminho para o céu, o caminho para o Pai, é Jesus Cristo. Deus te abençoe e até a próxima conversa, em nome de Jesus.